Faça a transformação e seja imparável com uma mente de aço. Estoicismo. Você já percebeu como o estresse pode dominar seu dia a dia? As pequenas irritações se acumulam e, quando você vê, um mau humor se instala. O estoicismo pode ser a chave para transformar essa realidade, permitindo que você construa uma mente resiliente e inabalável. Como? Disse Sêneca, a dificuldade, que é a mãe da virtude, é muitas vezes uma bênção disfarçada. Imagine que você está no trabalho, é uma segunda-feira e você se depara com um prazo apertado. Seu colega, nervoso e impaciente, teima em reclamar sobre a carga de trabalho. Você sente a pressão aumentar. Neste momento, o princípio estoico da separação entre o que está sob seu controle e o que não está se torna vital. Você não pode controlar a atitude do seu colega, mas pode escolher como reagir a ela. Respire fundo e visualize-se respondendo a ele com calma, focando apenas na tarefa que está em suas mãos. Agora, você se pergunta, você está permitindo que fatores externos moldem seu estado emocional? Seu bem-estar depende do que acontece fora de você ou está enraizado na sua resposta interna? Essas perguntas convidam você a refletir sobre suas escolhas e reações, desafiando a visão automática que você pode ter do mundo. Enquanto você lida com esse estresse, pense também na importância de aceitar a incerteza. A vida é repleta de situações fora do nosso controle, e muitas vezes somos pegos de surpresa. Se você se agarra à ideia de que tudo deve acontecer da forma que planejou, a frustração se torna um companheiro constante. Que tal liberar essa necessidade de controle? Ao fazer isso, a tranquilidade começa a se instalar, e então você se depara com outra questão. Como você lida com a frustração diante do inesperado? Você se permite ficar preso nela? Ou sabe como seguir em frente? Essas reflexões podem criar uma base sólida para a sua transformação. Nos próximos dias, reserve um momento para praticar esse princípio estoico. Na próxima vez que se sentir sobrecarregado ou frustrado, lembre-se de separar o que está sob seu controle do que não está. Como você pode fazer isso, de maneira prática, para viver com mais serenidade? Enfrente um desafio cotidiano com essa nova perspectiva e veja a diferença que isso traz ao seu dia. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Todos nós já passamos por aquele momento em que sentimos que o mundo está pesando sobre nossos ombros. Uma situação inesperada, um prazo curto, um mal-entendido com alguém. Respiramos fundo, mas a frustração continua lá, como uma sombra. E é exatamente aí que o estoicismo nos oferece uma visão poderosa. Imagine-se no transporte público, enfrentando o engarrafamento interminável. O relógio apressa você a se preocupar. Eu vou me atrasar. Isso é tão injusto. Você pensa. Nessa hora, lembre-se do princípio da separação. O que você pode controlar e o que não pode. Você não pode mudar a situação do trânsito, mas pode decidir se vai deixar isso arruinar seu dia. E se, em vez de se irritar, você aproveitasse esse momento para ouvir um podcast inspirador ou simplesmente relaxar, observando pela janela? Essa escolha é onde reside o poder estoico.
Epicteto nos lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Uma tremenda verdade. Quantas vezes deixamos que as pequenas coisas ganhem um peso desproporcional em nossa vida? Ao pensar dessa forma, você percebe que muito do estresse que sente vem das suas expectativas em relação à forma como as coisas devem ser. E isso nos leva a outra reflexão crucial. E se você soltar suas expectativas? Quando você se liberta dessa pressão, abre espaço para viver o presente. Às vezes, o que imaginamos ser um obstáculo é, na verdade, uma oportunidade para aprender algo novo ou para mudar nossa perspectiva. Na última vez que algo não saiu como planejado, como você reagiu? Você se permitiu sentir a raiva crescer ou conseguiu observar a situação como ela realmente era? Esse é um convite ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento não precisa ser um trabalho árduo. Um simples exercício diário pode ser o primeiro passo. Na próxima vez que algo não sair como esperado, pare por um momento, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu realmente posso controlar aqui? Como posso escolher minha reação? Criar esse hábito pode ser transformador. Vamos refletir um pouco mais. Você tem a percepção de que seus pensamentos têm poder sobre suas emoções? Está disposto a observar mais suas reações, ao invés de ser guiado por elas? A vida é feita de incertezas, e ao abraçar isso, você cria uma armadura invisível contra as tempestades emocionais. É um treinamento mental. E lembre-se, quanto mais praticamos, mais essa habilidade se torna parte de quem somos. Agora, pense em um momento do seu dia em que você possa aplicar esse novo olhar. Que situação vai te desafiar a separar o que pode controlar do que não pode? Esse é o primeiro passo para viver com mais tranquilidade e autenticidade. A jornada está apenas começando e você é capaz de ir mais longe do que imagina. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você já começou a entender a importância de separar o que pode controlar do que não pode, vamos aprofundar essa ideia. O estoicismo nos convida a olhar para dentro e reconhecer que nosso foco deve estar naquilo que está sob nosso domínio. Isso é libertador. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, vamos falar sobre o poder da intenção. A cada manhã, quando você acorda, tire um momento para se perguntar: como quero reagir ao que está por vir hoje? Essa pergunta simples pode mudar sua perspectiva. Ao estabelecer sua intenção, você se prepara mentalmente para qualquer desafio. Se sabe que o trânsito será difícil, por exemplo, pode decidir que vai usar esse tempo para ouvir algo que gosta ou para pensar em projetos pessoais. Quando acontece algo inesperado, a primeira reação pode ser de irritação. Mas aí entra a ferramenta estoica da respiração. Sim, respire fundo. Em momentos de estresse, nossa respiração geralmente fica rápida e superficial. Tente desacelerar. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e depois expire lentamente pela boca. Esse simples ato pode te ajudar a clarear a mente, permitindo que você escolha a sua resposta com mais calma. Outra prática que pode ser muito útil é o diário estoico. Reserve um tempo ao final do seu dia para refletir sobre suas ações e reações. Anote o que aconteceu, como você se sentiu e, mais importante, como poderia ter reagido de forma diferente. Essa prática permite que você veja padrões em seu comportamento e te ajuda a identificar áreas nas quais pode melhorar. Pense comigo, quantas vezes deixamos a raiva ou o estresse tomarem conta de nós? Uma situação, mesmo pequena,
pode arruinar nosso dia. Ao escrever sobre isso, você se torna mais consciente de suas emoções e começa a ver que elas não precisam ter controle sobre você. Você pode escolher como se sentir. Vamos imaginar que um colega fez um comentário que te deixou chateado. Em vez de reagir instantaneamente, talvez você possa dar um passo atrás e pensar: o que realmente importa aqui? Muitas vezes descobrimos que a opinião da outra pessoa não define o nosso valor. Ao adotar essa mentalidade, você não dá poder às palavras que podem te ferir. E o que dizer dos dias difíceis? Com certeza, todos nós temos. Nesses momentos, lembre-se de que as dificuldades são oportunidades. Como o sábio Sêneca disse, a dificuldade é a mãe da virtude. Quando você enfrenta um desafio, pergunta-se: o que posso aprender com isso? Essa é a chave para a resiliência. Cada obstáculo pode tornar você mais forte, se você escolher vê-lo dessa forma. À medida que você começa a praticar essas ideias, pode ser útil também compartilhar suas experiências com amigos ou familiares. Conversar sobre suas lutas e vitórias não só ajuda você a processar suas emoções, mas também pode inspirar os outros. Todos enfrentamos batalhas internas, e ao abrir essa conversa, você pode encontrar um apoio valioso. No final do dia, o estoicismo é sobre encontrar força nas pequenas coisas e manter a calma diante da tempestade. Ao aplicar esses princípios, você começa a construir uma mente de aço, capaz de manter a serenidade em qualquer situação. E então, já parou para pensar em qual desses exercícios você vai começar a praticar? Que tal se conectar com alguém e compartilhar suas intenções? Vamos juntos nessa jornada em busca de uma vida mais leve e empoderada. No próximo capítulo, vamos explorar como aceitar a dor e a perda e como isso pode fortalecer nossa jornada estoica. Fique ligado! Capítulo 3 de Orientação Estoica. Vamos continuar nossa jornada. No capítulo anterior, falamos sobre como enfrentar os desafios do dia a dia e a importância de focar no que podemos controlar. Agora, vamos dar um passo adiante e explorar outra lição essencial do estoicismo: aceitar a dor e a perda. A vida é cheia de altos e baixos. Todos nós já passamos por momentos de tristeza, seja a perda de um ente querido, o término de um relacionamento ou até mesmo o fracasso em um projeto importante. Esses momentos podem ser muito difíceis, mas também são oportunidades valiosas de aprendizado. Como disse Marco Aurélio, perca seu medo de morrer e você viverá a vida plenamente. Quando enfrentamos a dor, o instinto é tentar afastá-la. Queremos nos sentir bem de novo, e rápido. Mas e se, em vez de fugir da dor, decidíssemos aceitá-la como parte da vida? É como uma tempestade. Podemos nos encolher em um canto, temendo que ela nunca passe, ou podemos entender que ela faz parte do ciclo da natureza. Imagine que você está vivendo um momento de tristeza. Em vez de lutar contra isso, permita-se sentir. Dê-se o tempo que precisa para processar suas emoções. A dor não precisa ser um peso que carregamos para sempre. Às vezes, o que parece devastador pode nos ensinar algo importante sobre nós mesmos e sobre a vida. Uma prática que ajuda muito é a gratidão. Sim, mesmo quando estamos tristes ou frustrados, podemos encontrar pequenas coisas pelas quais somos gratos. Pode ser um amigo que te manda uma mensagem de apoio, um pôr do sol bonito, ou simplesmente o fato de estar vivo e ter a capacidade de sentir. Sempre há algo para nos lembrar que, mesmo nas dificuldades, a vida tem seu valor. Agora, pense em um momento em que você enfrentou uma perda. Como você reagiu? Você se permitiu sentir a dor ou tentou ignorá-la?
Reconhecer esses sentimentos é o primeiro passo para seguir em frente. A dor não é um sinal de fraqueza, é uma prova de que você está vivendo plenamente. Lembre-se também de que não estamos sozinhos nessas experiências. Todo mundo já passou por momentos difíceis. Compartilhar suas emoções com alguém pode ser libertador. Muitas vezes, ao abrir nosso coração, encontramos apoio e compreensão. Esse ato de vulnerabilidade pode fortalecer suas relações e ajudar você a se sentir mais conectado. Agora, enquanto você reflete sobre a dor e a perda, pergunte-se: como posso transformar esta experiência em algo construtivo? Às vezes, as situações difíceis nos levam a buscar novos caminhos ou a reavaliar o que realmente importa em nossas vidas. Olhe para o que você aprendeu e como você pode usar isso para crescer. Enfrentar a dor é desafiador, mas também pode ser libertador. Ao aceitá-la, você começa a criar uma mente mais forte. Lembre-se das palavras de Sêneca: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Cada dor e perda que enfrentamos tem o potencial de nos ensinar algo valioso. E assim, seguimos juntos. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada em como lidar com a raiva e a frustração. Essas emoções são comuns e fazem parte da nossa jornada. Vamos aprender a canalizá-las de forma positiva. Fique comigo e continue essa caminhada. A transformação está apenas começando. Capítulo 4 de Orientação Estoica, seguimos em nossa jornada estoica. No capítulo anterior, refletimos sobre como a dor e a perda podem nos ensinar valiosas lições. Agora, vamos dar um passo importante no nosso aprendizado: como lidar com a raiva e a frustração. Essas emoções são comuns para todos nós. Quem nunca ficou irritado com um sinal vermelho que parece durar uma eternidade ou com alguém que não faz seu trabalho direito? É fácil deixar a raiva tomar conta, mas é aí que o estoicismo nos oferece uma saída. Assim como uma tempestade, a raiva pode passar, mas a forma como lidamos com ela faz toda a diferença. Primeiro, vamos entender por que sentimos raiva. Muitas vezes, ela surge quando algo foge do nosso controle, ou quando sentimos que fomos tratados injustamente. Quando isso acontece, a primeira reação pode ser um impulso de agir, mas aí entra a importância da pausa. Respire fundo e pergunte-se: o que realmente está acontecendo aqui? Qual é a raiz dessa raiva? Essa reflexão é o primeiro passo para transformar essa emoção. A raiva, se não for bem administrada, pode nos levar a decisões precipitadas. Pense naquele momento em que você recebeu uma crítica e, em vez de responder de forma calma, acabou se deixando levar pelas emoções. A resposta pode ser desmedida e muitas vezes traz arrependimento depois. Como Epicteto disse, a raiva é um pequeno porco que se alimenta dos nossos pensamentos. Se não cuidarmos, ela se torna difícil de controlar. Uma ferramenta que pode ajudar muito é o exercício de visualizar uma resposta calma. Imagine uma situação que costuma te deixar irritado. Agora, visualize-se respirando fundo, mantendo a calma e respondendo de forma construtiva. Essa prática ajuda a treinar sua mente para não reagir impulsivamente. Agora, pense em momentos em que a frustração bateu. Como você lidou com isso? Uma conta inesperada, um atrasado que não chegou a tempo, um comentário mal colocado. Esse tipo de situação pode gerar frustração. Mas e se, em vez de se sentir preso, você pudesse encarar isso como uma oportunidade para adaptar seus planos? Muitas vezes, a frustração é apenas um convite para olhar além do que queremos e buscar novas soluções. Outra prática útil no estoicismo é a reflexão ao final do dia.
Reserve alguns minutos para pensar sobre suas emoções. Pergunte-se: houve algum momento em que me deixei levar pela raiva hoje? Como poderia ter reagido de forma diferente? Esse hábito pode ajudar a tornar você mais consciente de suas reações, e com o tempo você poderá responder com mais serenidade. Lembre-se também de que, ao longo da vida, todos enfrentamos adversidades. O importante é como escolhemos reagir a elas. Se você se deparar com algo que te irrita, que tal tentar ver a situação com humor? Isso pode desarmar a raiva e proporcionar uma nova perspectiva. E ao lidar com a raiva de forma saudável, você não só se fortalece, mas também inspira aqueles ao seu redor. As pessoas percebem quando agimos com calma, mesmo nas tempestades emocionais. Elas podem se sentir encorajadas a fazer o mesmo, e isso cria um ambiente mais positivo. Então, que tal experimentar essas ideias em seu dia a dia? Na próxima vez que a frustração ou a raiva surgir, dê um passo atrás. Respire e reflita. O estoicismo nos ensina a escolher como reagir, e essa escolha é poderosa. No próximo capítulo, vamos explorar a questão da aceitação e como ela pode nos ajudar em momentos de crise. Continue comigo nessa jornada. Estamos apenas começando a construir nossa mente de aço. Ele se havia perguntado muitas vezes sobre o impacto do estoicismo em sua vida. E agora, ao se encontrar diante de um grande desafio, estava prestes a testá-lo de verdade. O trabalho havia se tornado uma pressão constante em sua vida. Os prazos pareciam acumular-se uns sobre os outros como um peso nas costas. Era um dia especialmente difícil. No escritório, as distrações e reclamações ao seu redor só aumentavam. Seu colega, Carlos, havia chegado desapontado, gritando sobre o caos da equipe. Era fácil deixar que isso o afetasse, que aquilo o tirasse da zona de conforto que havia conseguido construir. Mas ele sabia que aquela não era a solução. Ele respirou fundo, relembrando a fala de Epicteto sobre como as opiniões perturbam mais do que os próprios eventos. Decidiu, então, focar no que poderia controlar. No momento em que recebeu um e-mail de sua superior, exigindo uma entrega anterior ao cronograma, um nó se formou em seu estômago. O pensamento de fracassar lhe veio à mente, mas ao invés de deixar a frustração se instalar, lembrou-se das lições que havia aprendido. Ele fez uma pausa, respirou, e em vez de se deixar levar pela insegurança, começou a rabiscar uma lista de prioridades. O que ele poderia fazer naquele momento? Organizou as tarefas e se concentrou apenas no que era necessário. Enquanto o dia passava, ele sentiu um pequeno ajuste dentro de si. As pequenas distrações não tinham mais o mesmo peso. Ele focou no próximo problema a ser resolvido, um projeto que estava estagnado. Decidiu colocá-lo em prática, apesar da falta de motivação. E ao fazer isso, percebeu a resistência que havia em seus colegas. "Vamos juntos, nós conseguimos", disse, tentando motivar a equipe. E, surpreendentemente, viu a luz nos olhos deles, a animação se espalhando. A força da coletividade fez com que os desafios parecessem um pouco menos pesados. Ao final do expediente, algo curioso aconteceu. Um colega, Jorge, se aproximou e comentou sobre a mudança de atitude dele. "Você está diferente. O que rolou?", perguntou. Ele sorriu e, de forma leve, compartilhou sobre a filosofia estoica. Ao ouvir a história que se desenrolou nas últimas semanas, Jorge ficou intrigado. Isso poderia ser algo bom para ele também. O convite estava feito. Conversaram mais sobre como lidar com pressões e emoções. Era gratificante perceber que o que aprendeu poderia tocar a vida de outro.
Naquela noite, enquanto olhava pela janela, refletiu sobre seu dia. Não era apenas trabalho. Havia persistência, abertura, mudança. E a pressão estavam lá. Mas agora ele tinha as ferramentas necessárias para lidar com elas. Percebeu que cada desafio era uma oportunidade disfarçada. A jornada foi longa, mas ele havia dado passos significativos e se sentia mais forte. Sábado chegou e, sem compromisso, decidiu fazer algo diferente. Foi a um café onde costumava ir há anos. Trouxe um livro, algo simples, mas profundo. Ao sentar-se, viu um grupo de pessoas conversando animadamente. Eram velhos amigos que não via há tempos. A saudade aflorou. A dor pelo que não se tinha mais se transformou em alegria pelo reencontro. Conversaram sobre as experiências vividas, sobre dores e superações. A conexão entre eles foi um bálsamo. No fundo, a vida estava cheia de nuances. O que talvez parecesse um fim era, na verdade, um recomeço. Ao final do encontro, despediu-se com o coração leve, agradecendo a presença de cada um deles em sua vida. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo, sentiu-se feliz. A aceitação tornava-se mais natural. A dor não o dominava, ele estava no controle. O estoicismo havia lhe dado uma nova forma de olhar para as coisas. Ele não era mais uma vítima de sentimentos ou situações. Agora, ele se via como protagonista de sua própria história. Poderia usar a raiva e a frustração a seu favor. E assim, por mais desafiador que fosse, estava preparado para seguir em frente. Ele sabia que a jornada da serenidade não acabava ali. Era apenas o começo. As reflexões e práticas estoicas que havia aprendido agora faziam parte de quem era. E com esse novo olhar, ele era realmente imparável. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.